sem delongas, Josué, capítulo 24, último capítulo do livro 6 da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo último 24. Vamos ler a partir do versículo 14. Enquanto os irmãos estão achando, eu já vou orando. Senhor, nosso Deus e Pai, agora é o momento que nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar perdoando-nos de todos os nossos pecados, para que não haja interrupção, para que não haja barreiras, ó Pai, nem impedimento com relação à pregação da Tua palavra. Que o Senhor possa usar, meu Pai, conforme a Tua vontade, a Tua querer, segundo o texto que eu senti no coração de pregar, e sob a direção do Divino Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você pudesse colocar de pé, senão também pode ficar sentado, tá? Quer ver que eu estou com a dor na perna e tal, então não tem nada a ver. Josué 24, 14, vamos até o 25. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué 24, versículo 14, último capítulo. A partir do verso 14. Amém. Vamos começar de novo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Verso 18. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, verso 19. Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Verso 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, verso 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. 24, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Último versículo. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, igreja, pode assentar. A gente vê na Bíblia que a Bíblia, em muitas passagens, nós podemos ver, né, em muitas ou algumas passagens da Bíblia, o Deus que é tudo ou nada. Ou as pessoas seguem ou não seguem a Deus. Isso é desde o passado e vale até hoje. Então,
Deus ele colocava diante das pessoas. Ele fez isso com Israel por algumas vezes. Vocês devem escolher a quem vocês querem servir. Nós vemos isso, né, em várias passagens da Bíblia. Porque aqui, se a gente analisar no livro de Josué, o povo já estava na terra. Deus já havia tirado eles do Egito, da casa da servidão. Eles já haviam passado pelo deserto. Eles já estavam na terra. Mas nós vamos aqui ver algumas questões que às vezes, algumas situações que acontecem, infelizmente. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então Josué, ele vendo que o povo ainda não estava inteiramente, mesmo depois de Deus já ter feito tantos milagres, mas que o povo não estava inteiramente voltado para Deus, ele disse no versículo 1 da meditação: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Sem integridade e fidelidade, dá para servir a Deus? Não. Então Josué viu isso. Deus já fez muitas coisas no meio desse povo, mas tem coisa ainda que precisa sair. Isso às vezes acontece, né, na obra de Deus. Então ele disse que Deus tinha que ser servido com integridade e com fidelidade. Então não existe meio termo para Deus. É nesse sentido que Josué está falando. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se você for analisar, essa é uma referência ao próprio capítulo 24, verso 2, se você puder, acompanhe comigo. Verso 2, ó. Então Josué, capítulo mesmo, 24, verso 2, né? Disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram na além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então a família de Abraão era uma família idólatra. Josué trouxe isso à memória aqui no versículo de número 14, por isso que eu fui para lá. O primeiro hebreu, Abraão, pai dos hebreus, que Deus tirou de Ur dos Caldeus, era de uma família idólatra. Deus o tirou de um berço idólatra para formar, por meio de Abraão, um povo para si. E Josué traz a memória isso aqui, não é? Como ele disse: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, referindo-se à família de Abraão, não é? E no Egito. Por quê? Porque depois de Abraão teve o Egito. O povo foi escravizado no Egito. E quando o povo saiu do Egito, infelizmente, o povo saiu com idolatria. Então aqui Josué disse: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deus divide a sua glória com alguém? Não. Essa é a questão. Por isso que eu dei uma pincelada, certo? E tem a ver com a mensagem da noite. Com Deus é tudo ou nada. A Bíblia diz isso. Por isso que a gente tem que pregar a palavra nesse viés, de que Deus só aceita a adoração exclusiva a Ele. Deus é exclusividade. Se for para Ele não ser exclusividade, para Ele não serve. Certo? Verso 15, ó.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, desafiou o povo: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que eram ali um povo que habitava nas montanhas de Canaã, um povo ruim, assim, bárbaro, né? Então, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que fala lá no Êxodo 32? Eles fizeram um bezerro de ouro. Aquele ato do povo mostrou claramente que eles saíram do Egito, mas ainda havia algo do Egito no coração do povo, que acabou culminando na construção do bezerro de ouro. Mas diante disso tudo, eles se perverteram ali, não quiseram esperar o profeta Moisés com as tábuas da lei de Deus. Eles se prostituíram diante daquele bezerro. Esse é o fato. Mas eu gosto muito dessa última expressão do verso 15 de Josué, quando ele confrontou o povo com eles. Vocês escolham a quem vocês servirão. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu vou colocar aqui uma acréscimo nesse sentido. Porém, mas, entretanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, irmãos, Josué disse isso porque na casa dele mandava ele. E hoje a gente vê muita coisa da evangelista. Infelizmente, o cara, mas é por causa da minha mulher, não sei o que tem, o outro, fulano, beltrano, a pessoa precisa de ler Bíblia. Precisa de ler Bíblia. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A fulana gosta de Deus. E em algumas situações, o pano de fundo é o quê? Deuses estranhos, idolatria, o mundo no coração. Então nós temos que ter essa expressão de Josué bem definida no nosso coração. Independentemente de quem decidir diferente na igreja ou fora dela, nós temos que estar focados no Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é único, Ele é exclusivo. O mundo é o mundo aceita tudo. E o mundo, ou o diabo, tem trazido muita mundanidade para dentro de muitas igrejas e muitas pessoas têm aceitado. Por quê? Não, se fulano sair, a igreja vai ficar em dificuldade. O pensamento que o diabo coloca na cabeça das pessoas é esse. Mas nós temos que entender uma coisa: quem não pode faltar na igreja é o Senhor. O dono da igreja é o Senhor. Quem não pode faltar aqui não é o fulano, é o plano de branco, é Deus. É isso que a gente tem que entender. Ainda que alguém, se alguém discordar, pode falar, porque eu estou sendo sincero aqui de todo o meu coração. Ainda que alguém da igreja, discorde desse posicionamento e saia, nós temos que ficar com o Senhor. Josué falou: olha, vocês escolham, eu porém minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Porque Josué sabia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia que o Deus que ele servia não aceitava adoração pela metade, um culto quebrado, e tinha idolatria no meio do povo. Em outras palavras, Josué disse: tem que sair, para Deus não serve. Lançai fora os deuses estranhos e sirvam ao Senhor. Amém. Quantas pessoas, irmãos, hoje
no meio cristão, evangélico, no meio religioso, estão cultivando coisas condenadas, evangelistas. Isso acaba tornando-se maldição. Por que Josué disse para o povo lançar fora? Porque se o povo não lançasse fora, Israel naufragaria na terra. Porque a promessa de Deus para o povo de Israel de abençoar o povo, de fazer o povo um povo modelo para os demais da terra, um povo próspero, era caso o povo obedecesse a Deus. Caso o povo desobedecesse, o povo seria destruído pelos inimigos ao redor dele. Então, a promessa tinha essa condição: se o povo obedecesse, o povo permaneceria na terra, abençoado por Deus, e derrotaria os inimigos que circundavam Israel, na boa terra de leite e mel, para a qual Deus falou que levaria eles e levou. Porém, se eles desobedecessem, Deus tornaria o povo motivo de deboche, de humilhação. Coisas terríveis aconteceram. Hoje será que mudou? Nesse sentido que eu estou falando. Porque Deus não muda, eu falo. O seu modo de agir. Então Deus tem para nós o que é o melhor. O melhor que eu estou falando não está vinculado a você ter dinheiro, etc. Deus trabalha na área material também. Eu estou dizendo assim, Deus tem o melhor para nós nesta terra. Porém, a terra está contaminada. E nós não podemos vender, barganhar ou negociar o nosso servir a Deus. Tem que ser exclusivo. Tem muita gente barganhando no ministério que está pagando o preço caro. Porque tudo vem de Deus e para Deus deve retornar. Tem gente que pega de Deus e vai prestar culpa a deuses estranhos. Como eu disse aqui, o diabo tem trazido muitas coisas para dentro de muitas igrejas. Não digo isso com relação a todas, mas muitas. Agora, o nosso chamado é para que nós resistamos o inimigo, para que ele fuja de nós. Ele só vai fugir da vida de quem resiste a ele. Então respondeu o povo e disse: longe de nós, Josué, abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelos quais passamos, ou por meio, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até morrer o morador da terra. Como eu falei aqui, era um povo violento, agressivo. Deus expulsou também, porque se eles obedecessem, Deus daria vitória diante de mim. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então o povo respondeu para Deus: não, nós vamos servir o Senhor, serviremos o Senhor. Ele é que nos deu vitória diante dos povos, fez milagres, sinais. Isso que o povo disse de forma correta. Porém, vamos continuar. Por isso que é bom ler o texto e o contexto. Então, verso 19, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Vocês não podem servir ao Senhor, porque tem idolatria, tem que tirar do. Em outras palavras, vocês estão falando que vão servir ao Senhor, que querem servir ao Senhor,
Mas tem idolatria. Tem que sair primeiro a idolatria, para Deus receber. Deus não se deixa levar por empolgação. Deus age pela razão, né, evangelista? Amém. Como que Deus, sendo absoluto em santidade, vai aceitar receber uma prestação de culto minha, ou meu servir a Ele, se não for de forma absoluta? Deus precisa de mim, evangelista? Não! É o contrário, eu preciso de Deus. E tem pessoas que às vezes, né? Tem pessoas que invertem. Josué não deixou se levar, não. Nós vamos servir o Senhor, Ele é que operou, Ele é que nos deu vitória, etc. Tem que tirar a idolatria primeiro. Vocês não podem servir a Ele assim, não. Eita, meu Deus. Como nós precisamos, né, de muitas pessoas como Josué, que ficou como líder do povo no lugar do profeta Moisés. Tem muita gente, querendo servir a Deus De qualquer jeito. Isso vai acabar. Então tem que prestar atenção nessa questão. A coisa é tão séria que, se você for para o capítulo 23, eu vou trabalhar tem tempo, capítulo 23, no capítulo anterior, né, ao capítulo que lemos, 24, a partir do verso 14, capítulo 23, a partir do verso 14, preste atenção aqui. Eis que já hoje, Josué dizendo, ó, sigo pelo caminho de todos da terra, quer dizer, já estou a caminho da morte, né? E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vocês sabem que a palavra de Deus não cai, nenhuma delas falhou, que Ele disse a vocês. Ele falou de vós. Então o povo já tinha experiência que a palavra de Deus é fiel. Nenhuma só palavra de Deus cai. A do homem cai, a de Deus não. A minha já caiu algumas vezes, eu me corrigi para não continuar caindo, porque a gente é um ser em processo contínuo de aprendizado. Quem quer ser uma pessoa em processo contínuo de aprendizado vai aprender assim. Quem não quer, vai errar sim, mas a palavra de Deus não cai, nenhuma, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Verso 15, ó, e sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ó, Ele fez o bem para vocês. Mas se vocês se desviarem, se rebelarem contra Deus, as ameaças de Deus virão contra vocês. Ele fez o bem, mas se vocês rebelarem-se contra Ele, Ele vos fará o mal. Então Deus é o Deus que abençoa quem obedece e castiga, amaldiçoa quem desobedece e persiste. Não é uma desobediência normal. Isso aí acontece. A gente, né, se redime e tal. Estou falando da desobediência contínua, praticada, que torna-se, que acaba sendo uma rebelião declarada. Então, quando o povo se rebela de forma que não volta atrás, aí Deus, que estava fazendo o bem, ou que fez o bem, vai fazer o mal. Verso 16: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Deus deu uma boa terra para vocês. Mas se vocês forem
após outros deuses, ou se vocês forem a outros deuses e servirem a outros deuses, o que está escrito aqui? Vocês vão perecer na boa terra que o Senhor vos deu. Vocês vão perecer, sofrer, morrer. Vocês serão levados pelos inimigos, saqueados, roubados, humilhados. Serão levados cativos para terras estranhas. Não dá para brincar com Deus altivista. Tem gente que eu olho e falo, meu Deus. Irmãos, outra coisa, eu não estou aqui. O pastor escolheu um texto para fazer medo da igreja. Vocês estão vendo? Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Quem quiser acompanhar para ver. E a pessoa tem que realmente acompanhar para ver se é verdade ou não, né, evangelista? É palavra do Senhor. Para que o nosso servir a Deus seja um servir temente. E não sem temor. Por isso que Josué disse. Então Josué estava fazendo medo do povo? Não, estava falando ao povo o que era de Deus para o povo. Ele, como líder, ele queria o melhor para o povo. Deus nos trouxe. Já estamos no deleite daquilo que é melhor na terra. O que há de melhor na terra. Porém, se não nos comportarmos corretamente, o mesmo que nos trouxe e tem feito-nos o bem, nos tirará e nos fará o mal. Versículo agora 21. Então, disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Então o povo, mesmo assim, eu acredito aqui, não fala, mas que o povo lançou fora os deuses estranhos. Por quê? Você vai entender. Vamos continuar. Verso 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então Josué não foi fazendo uma aliança de qualquer maneira, não. Conscientizou o povo. Então o pastor tem que conscientizar uma pessoa da igreja, uma pessoa lá de fora. A gente tem que pregar com responsabilidade. Se você quiser entregar sua vida a Deus, entregue e tema. Caso contrário, não tem salvação, tem perdão de nada. Josué aqui foi persistente antes de fazer aliança. Agora, pois, deitai fora, de novo, os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Lancem fora os deuses estranhos e inclinem o vosso coração ao Deus de Israel. Amém. Então nosso coração tem que estar inclinado ao Senhor. A palavra, a expressão inclinar o coração a Deus é um coração disposto a fazer a vontade de Deus, dedicado a Deus, somente a Deus. Nesse sentido, olha como Deus é zeloso. Quando a Bíblia fala que Deus é zeloso, é porque Deus ele não permite, como eu falei, o zelo de Deus é tão grande que ele não permite alguém que esteja servindo a Ele servir a outro Deus. Ele não divide, ele não permite isso acontecer. Isso é Deus, não o pastor que está falando Deus. Deus é exclusivista nesse ponto. Verso 24: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz, Josué. Verso 25: assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por testemunho ou por estatuto e direito de Siquém. Então Josué só fez aliança, mas depois que o povo, aqui não fala, mas eu creio que o povo lançou fora os deuses estranhos, a idolatria. Senão Josué não teria feito aliança. Se ele fez, porque a condição para ele fazer aliança era o povo lançar fora. O povo lançou, ele fez. Então a gente tem que deduzir nesse sentido. Então isso é que é importante. E outro detalhe aqui, para não me delongar muito, verso 31, olha só. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué.
e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor em Israel. Então, o povo se perverteu, uma outra geração se perverteu lá na frente, mas aqui o povo serviu ao Senhor por muito tempo, né? Todos os dias de Josué, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor em Israel. Por isso que as pessoas devem, a pessoa tem que conhecer, as pessoas devem conhecer o Senhor, as obras do Senhor, que são obras, quando a gente se depara com essas obras, evangelistas, o que acontece? O nosso coração se quebrando, porque diante de Deus não tem como. É quebrantado. É quebrantado. A gente vê em toda a Bíblia Sagrada, né? Você vê que Deus, Ele é o Deus que não aceita desvio. Olha só o que Ele falou, que Ele precisa, se você não quiser acompanhar o caminho no final, mas dá tempo, 23 ainda no capítulo 23, olha só, os versos 5 e 6. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará, as nações inimigas, né, de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, verso 7, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Verso 8, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor vosso, o Senhor é vosso Deus, no caso, Deus deles, né? Verso 9, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguiu 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Amém. Tudo que vocês têm foi Deus que deu. Amém. Quem colocou os inimigos para correr foi Deus. Eu acho lindo isso aqui. É uma coisa que é só por Deus. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então, quando a pessoa está com Deus, ela é mais forte que o batalhão. Amém. Um só hebreu temente a Deus colocaria 1000 homens para morrer, obteria vitória diante de 1000 homens, trazendo para os nossos dias. Não é quantidade de pessoas que vai chamar em primeiro lugar a atenção de Deus. Não é evento A, B ou C que vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é quantidade de pessoas, mas sim pessoas com o coração voltado para Ele, para fazer a sua vontade. Ele procura esse tipo de pessoa, e quando ele acha, ele vai usar essa pessoa, e essa pessoa, ela vai prevalecer contra os inimigos que se levantarem fisicamente e espiritualmente. Não por ela, porque a vitória está na obediência. Crente que obedece, bota o diabo para correr. Crente que obedece pela fé, bota para correr o mal, porque Deus é com ele, evangelista. Amém. É isso. Agora o crente desobediente, ladeira abaixo, perde até por meio homem. Vou usar esse termo, na força de expressão. Quantos crentes estão aí sendo envergonhados por conta de pecados, né, desobediência a Deus? Então Deus
Ele é o Deus da aliança. O Deus da aliança. E nós precisamos de servir ao Deus da aliança com temor e toda a reverência. Infelizmente, foi falado aqui sobre temor e tremor na Evangelho desse último culto. Tem gente que não está tendo nem temor e muito menos tremor. Irmãos, por isso nós devemos estar de que forma diante de Deus? Quem deu para Israel tudo o que eles adquiriram quando eles entraram na terra ao longo de toda a trajetória? Deus. Quem dá tudo para nós hoje? Deus. Eu vou perguntar para o evangelista, porque ele está aqui frontal. O que o amado, seja sincero, o que o amado tem materialmente, eu vou falar, no material, que é do amado? Nada. Pronto. É de quem? De Deus. Então, assim, até no lugar onde eu estou construindo, eu falo para todo mundo. Você está construindo isso aí, é seu? Eu falei assim, não. Está aqui lá de cima. Oh, aleluia. Ele é que me deu. Ele me dá a condição, enquanto o vida tiver, de tomar conta aqui embaixo. Mas tudo é dele. Então, é que o evangelista falou, né? É o que deve ser o nosso entendimento. O que faz de muitas pessoas hoje, pessoas afastadas de Deus, embora digam ser de Deus, nesse sentido, o apego, né? Esse mundo nós temos que nos apegar a quem, evangelista? A Deus. Quem se apega a Deus vai se apegar demasiadamente a bem material? Não. Por quê? Porque Deus não deixa. Deus. Agora, a pessoa, quando ela não tem Deus, ela se apega às coisas do mundo. E nisso está o que é derrocado. Pode falar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você tem esse entendimento, que nada somos, mas que tudo podemos, nele, ele complementa, ele nos dá, sob medida, aquilo que você tem. E aí, pastor, tem muita gente, eu custei entender isso. Há pouco tempo, um artista de Hollywood, um patrimônio de mais de 500 milhões de dólares, morava numa casa de 50 milhões de dólares. Ele fez aquele de papel do Peterpão e o cara suicidou. Então, ele possuía tudo financeiramente, bens materiais, patrimônio, tudo. Mas o coração dele vazio. A verdadeira riqueza que ele poderia alcançar, ele não alcançou. Porque quem tem Jesus no coração tem a verdadeira riqueza. Essa é o complemento de Deus. É isso que o evangelista está trazendo aqui, infelizmente, é uma triste realidade do mundo hollywoodiano, ou artístico mundial. Não é fácil um artista, não vou dizer que todos fazem isso, né? Obviamente, a gente nunca pode generalizar, mas não é fácil, não é difícil um artista ele caminhar nessa direção, porque ele vive num mundo de muita ilusão, né? Não vou dizer, como eu falei, que todo artista faz isso, etc., todos outras coisas, mas ele sabe que muitos artistas, né, às vezes acabam tendo uma vida, um final de vida não bom, que vivem num mundo, né, que infelizmente grande parte dele não é regido por Deus, e sim pela ilusão maligna, infelizmente. Se coloque sobre seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo. A todos, ó Pai, os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado e animado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática, meu Pai, amanhã, no consolo, no ânimo, no encorajamento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas a paz de Cristo, irmãos, está do seu lado, nós terminamos o domingo, Deus te